Mais um comentário, uma passagem bíblica aqui no canal Páginas no Barco. Desde já peço perdão pela ausência de vídeos aqui no canal, mas estaremos retornando e muito mais forte, com mais programações aqui para vocês, para que vocês possam se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu trago uma passagem no livro de Números. E essa passagem é uma passagem bem interessante que vocês possam refletir sobre tudo que vocês verão aqui nesse vídeo. Antes de tudo, peço o seu gostei, deixa o seu like, que é muito importante aqui nesse vídeo, compartilha também e não esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Peço que você me acompanhe em Números 14, vou estar lendo do versículo 28 até o versículo 29. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. O interessante desse versículo 28, gente, que Deus, no caso, diz: diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Você pode estar pensando assim: Deus vai fazer para mim tudo que eu pedir. Realmente sim, Deus faz tudo que você pedir para Ele. Com fé, a palavra dele vai ser cumprida. Só que nessa passagem aqui, gente, temos que entender o contexto. O contexto aqui é a respeito dos israelitas que saíram do Egito e foram guiados por Moisés, para a terra prometida. Só que tem um porém. Quando você lê o 29, olha o que fala o versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento. E presta atenção agora, gente, que se queixaram contra mim. Qual foi a queixa desse povo? Agora eu vou estar passando para vocês aqui o contexto, para vocês poderem ficar por dentro. Então, o povo de Israel, que foi junto com Moisés, guiado, para ir para a terra prometida, estavam simplesmente reclamando, mas reclamando, se queixando. Por quê? O povo ele aguardava, pelas informações dos 12 espiões que foram explorar a terra prometida. Mas sabe o que acontece? Eles chegaram com uma resposta negativa. E o que aconteceu? O povo ele ficou desanimado e começou a reclamar contra Deus e contra Moisés, dizendo que preferiam ter morrido no Egito. Eles chegaram até a escolher um novo líder e planejar uma volta ao Egito. Então o povo eles simplesmente reclamaram com algo que estava prometido para eles. Eles esperavam uma resposta positiva da terra na qual Deus tinha separado para eles, e com essa notícia negativa reclamaram, E é nesse contexto que Deus faz um juramento, no caso em Números 14, versículo 28. Ele disse a Moisés que jura pelo seu nome que faria tudo o que o povo havia pedido, ou seja, que não entrariam na terra prometida. O povo eles não entraram na terra prometida devido à reclamação, gente. Então, Deus é fiel para cumprir com as suas palavras, pois foi dito: declara o Senhor que farei a vocês tudo o que pedirem. E o povo ali estava simplesmente reclamando e queriam voltar para o Egito. E quando a gente fala da questão de voltar para o Egito, a gente fala a questão de simplesmente o povo eles achavam que a situação no qual se encontravam ali, se tem algo prometido para mim e não vai acontecer, eu prefiro ficar e voltar no passado e ser simplesmente escravizado, gente. Então a gente vê que o peso da reclamação, o peso de não ter paciência fizeram, com que esse povo caísse no deserto. No caso, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês,
no caso de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. O povo, eles não tiveram, né? Eles não conseguiram ter paciência com o que Deus havia prometido para eles. Então mostra uma reflexão aqui para a gente que Deus preparou. Se Deus preparou algo para você, você tem que ter paciência para esperar. Vai ter que passar pelo momento positivo e vai ter que passar pelo momento negativo também. Se você acredita em Deus e entende que Ele tem a promessa para sua vida, com aquilo que você pediu, você tem que ser paciente. Não é só passar pelo momento bom, não. Vai ter que passar pelo momento difícil também. Você tem que entender que se você está vivo, você já está vivendo o propósito que Deus separou para sua vida. Então não há motivo de reclamação. Não há motivo. Você tem que ter espera. Você tem que ir de encontro os ensinamentos, de encontro com a palavra. Pois se um povo que estava ali com Moisés, que viu todos os feitos que Deus estava realizando através de Moisés, para guiar eles para a terra prometida, simplesmente ficaram reclamando, murmurando, então faz com que a gente possa pensar, cadê a fé desse povo? Esse povo, eles não tinham uma paciência para aguardar a chegada para a terra prometida. E a palavra de Deus se cumpriu, e esse povo, eles foram engolidos, né, pela terra, exceto, né, Josué e todos os outros ali que se encontravam ajudando Josué, gente. Então, se você crê na promessa que Deus tem para você, você tem que ter paciência acima de tudo. Porque momentos bons irão acontecer e momentos difíceis irão acontecer. É no momento difícil que a sua fé é provada. E nesse contexto aqui, né, mostra pra gente que nesse momento difícil o povo, né, ele simplesmente ficou irado. Deus havia dito que a terra prometida era uma promessa ali para eles, em vez deles terem paciência, terem espera. Não, eles simplesmente reclamaram com a notícia, né, que os espiões trouxeram ali para Moisés. Então mostra que essa passagem aqui mostra para a gente que a gente tem que ter paciência em tudo nessa vida, ter paciência com as coisas que Deus separou para nós. Se você está vivo hoje, respirando, não há motivo para reclamação, há motivo para espera. Então faça a sua parte com o Senhor, que você será recompensado. Pois reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Reclamar vai simplesmente te tirar da promessa que Deus separou para você. Esse era um comentário aqui nessa passagem, Números capítulo 14, do versículo 28 a 29. Eu espero que vocês tenham compreendido essa mensagem. Aqui no canal Páginas no Barco você pode acompanhar outros vídeos também, né? Para você se aprofundar mais na palavra. E o intuito, né, é fazer com que você possa ir mais e mais na Bíblia. E eu te faço uma pergunta hoje: você já leu a Bíblia? Então eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que ficou aqui até o final. Caso você não tenha uma Bíblia, eu deixo uma aqui na descrição. Você adquirindo através do vídeo, do link, você ajuda aqui o canal, você compartilhando, deixando seu gostei também, se inscrevendo, você ajuda ainda mais o canal. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.